Bom dia, boa sexta-feira. Aqui é mais um vídeo com Douglas Omid falando de Petit Lenormand e os naipes ainda. Nós vamos hoje tentar encerrar essa questão dos naipes para que fique mais claro para as dúvidas que o pessoal teve aí, tá? Hoje, como eu tinha falado, nós vamos dar sequência com os naipes, vamos falar de ouros e paus, tá? Ouros era muito relacionado na antiga, lá quando o Petit Lenormand surgiu, 1798, 1800, ele era relacionado à classe que cuidava das terras, a expansão das terras, que era o cultivo da terra. Então, era o naipe da lavoura, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, a carta do trevo, né, dentro dos seis de ouros, tá? Que é uma carta, por exemplo, que o trevo foi usado naquela época para reerguer a Alemanha depois da guerra. Então tinha muitas plantações de trevos. Então ele era um símbolo de boa sorte. Foi feitas plantações para pôr o gado para comer o trevo, né, pastar ali e refazer a Alemanha. Tá? Então era uma carta de sorte. Além de que o trevo, tradicionalmente, ele era contra cobras, né? Se tinha essa noção. E representa a Trindade aqui, né? Um símbolo também cristão, tá? São Patrício também. Então tudo isso era lembrado na época. Então o trevo ele já está em Ouros falando dessa questão da plantação, de reerguer a Alemanha, né, depois da guerra. E o seis de Ouros era tipo um coringa no antigo jogo de cartas da Alemanha, né? Então é uma carta de sorte, tá? Você vai ter os pássaros ali, tá? Vai dar sequência nessas questões aqui, ó, dos atrasos, né? Os pássaros na escola europeia, ele fala de atrasos, ele fala de barulho, ele fala de problemas, de procrastinação. Então é uma carta que já fala aqui, olha, pode ter atrasos na colheita, pode ter atrasos, não sai né? No momento certo. Você tem o Sol como o as, que é o representante do naipe, né? Mostrando a força do naipe. Eu tô com esse baralhinho aqui, as cartas do Igor, né? Da Carla Souza, muito bonito esse baralho. E ele tem o naipe em francês e o naipe em alemão, isso que eu gosto dele. Eu acho ele muito interessante. Tá? Então tem o Sol aqui representando justamente a questão do tempo, que era importante, tá? A solução, ó, a plantação, a colheita, a solução, resolvendo as perdas que aconteciam muitas vezes na lavoura. Vem uma geada, vem uma mudança de clima e tem perdas, não consegue receber a plantação, né? A colheita está também no naipe de ouros, onde você vai cortar, né? Onde você vai ter perdas também, mas você vai ter a colheita também, onde você corta do que você semeou, que você plantou, né? E o dinheiro que vem em função dessa questão de ouros. Tá? Então, ouros você vai ter cartas de ganhos e cartas de perdas por causa disso, porque a plantação tinha esses ganhos e tinha essas perdas. Você contava com o tempo, contava com uma certa sorte, digamos assim. Por isso que o naipe de ouros você vai ter cartas nesses dois sentidos, principalmente. E algumas cartas neutras, né? Aí nós vamos para o naipe de paus. O naipe de paus ele era associado à classe baixa da Alemanha naquela época e era associado pela classe social, digamos assim, alta, né? Era associado à classe dos vícios, sabe? Os sete pecados capitais estavam vistos na classe baixa na Alemanha naquela época. Eles eram mal vistos pela classe alta. Por isso que o naipe de paus é o naipe mais difícil, é o naipe dos desafios, é o naipe das dificuldades, é o naipe dos vícios, é o naipe da sombra, sabe? Aquele naipe mais complicado de lidar, tá? Então, o as, que é o aliança, a aliança era um símbolo na Alemanha de propriedade entre o senhor da terra e o seu empregado, que na realidade não era escravo, mas as condições eram talvez piores do que escravo. Tá, então esse era o símbolo de propriedade naquela época, não era um símbolo da aliança como nós vemos hoje do casamento. Tá? Ela tinha essa relação, né, de propriedade. Né? Até mesmo o casamento naquela época tinha uma relação de propriedade. Né? Hoje que nós vemos de uma forma diferente, mas naquela época tinha isso. Ó, depois ela vem com a cruz, que é a carta justamente, sabe, a igreja falava isso, né, para a classe trabalhadora. Você tem que aguentar essa vida difícil, essa cruz, carregar essa cruz, porque você vai ter o reino dos céus se você for um bom servidor, você for um bom empregado, se você se submeter às regras. Aí a cruz vem justamente falar disso, vem falar dessa fé, né, no reino dos céus e de se submeter a esse sacrifício, essas dificuldades, né, que é que essa classe tinha.
Aí nós vamos ter o rato também. O rato é outra carta que ela vai falar muito da gula. Ela era associada naquela época com a gula. Mas é também um símbolo da peste negra que teve na Europa. É um símbolo da peste, das dificuldades, das doenças, né? E também dos pecados capitais aqui, porque eles viam a classe superior, a classe dominante na época, via como a classe trabalhadora, a classe dos empregados, que eram praticamente escravos, viam neles também a questão dos 7 pecados. Então eles viam nessa classe como a classe da pecadora, tá? Coisas assim. É um preconceito que tinha realmente na época. Tá? Ó, os obstáculos, os atrapalhos também vão estar lá, vão estar no naipe de paus, as falsidades, que eles viam a classe trabalhadora como os detentores do pecado, então as falsidades estão ali. Né? Ó, o urso também vai falar dessas questões de gula, né? De querer manipular, exercer poder, sabe? Coisas da sombra. E o chicote no Lenormand tradicional, no Lenormand antigo, ele tinha inclusive sangue aqui, né? Por quê? Porque era comum, existia esse hábito de você castigar os seus empregados naquela época, tá? Se eles não trabalhassem direito. Então, o chicote é um instrumento de punição. Tudo isso no naipe de paus, né? E a serpente, ela representava a tentação das mulheres fáceis, tá? Então, se tinha aquela visão de que as mulheres empregadas eram mulheres fáceis, eram mulheres... Então, seria a tentação da mulher fácil, né? Então, tem essa conotação negativa mesmo do naipe de paus, preconceituosa que existia na época, né? Em termos de classe, era uma sociedade muito... onde era praticamente impossível você passar de uma classe para outra. Tá? E existia a nuvem representando aqueles tempestades, perdas de algo que você não tem controle. Então, falando assim amplamente, né? Perdas por tsunami, que na época, claro, na Europa, ali na Alemanha não tinha, mas vamos supor, seria uma questão da natureza influenciando o homem. Então, tempestades, ciclones, tsunamis, tornados, pandemia, também estaria relação a coisas que a natureza traz e que a gente não tem controle, perdas causadas por isso. Hoje, inclusive, nessa pandemia, muitos dos problemas que a gente vê, que eu tenho visto nos meus clientes, que em função da pandemia sai no jogo com a nuvem mesmo, sabe? Então, realmente, você veja como esse sentido ainda é atual, apesar de ter passado tanto tempo. Tá certo, gente? Então, os naipes no Lenormand, ele tem essa simbologia, esse contexto histórico, digamos assim, tá? Ah, mas você tem que usar esse contexto histórico? Não necessariamente. Você tem que usar aquilo que você se sente bem. Ele não tem uma relação com os naipes do tarô, tá? Os naipes do tarô são diferentes, ele tem outra simbologia. Mesmo aquela simbologia com os elementos que é feito no tarô, é uma simbologia posterior ao surgimento do tarô. O tarô ele surge lá por 1380, 1400, por aí, que não se falava em os 4 elementos nos 4 naipes. Isso aí vem lá por 1800 e pouco. Isso é uma releitura já do tarô. E o Lenormand, que já é de 1800, ele vai fazer essa avaliação aí relacionada às classes sociais, né? Que aí você consegue entender a lógica dos naipes, tá? E ele tem relação realmente com essa cartomancia alemã, pelo que a gente percebe, pelas pesquisas, principalmente que a Carla Souza fez, a gente vê essa relação com a cartomancia antiga alemã, não necessariamente com a cartomancia francesa. Se você for bater com a cartomancia francesa, não bate. Fora que você falar em cartomancia francesa, você tem 7, 8 linhas de cartomancia francesa. Então aí você também vai ter outras diferenças aí, né? A cartomancia francesa que a gente mais conhece hoje é a que veio do Etela, né? Que daí veio para o tarô e se popularizou, tá certo, gente? Espero que tenha conseguido deixar mais claro essa questão dos naipes, tenha trazido um pouquinho de luz para vocês, tá? Logo a gente vai estar montando grupos aí de turma de Lenormand na Escola Europeia, que a gente vai falar bem profundamente de cada carta, dos naipes, né? Vamos estar montando cursos aí a partir de julho, tá certo? Boa semana, até a próxima.